Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal, toquem no sininho e toquem também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Perturbação espiritual. Pergunta de 163 a 165 de O Livro dos Espíritos. 163. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? Consciência imediata não. Ela passa algum tempo como num estado de perturbação. 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e com a mesma duração a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Não. Isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece a sua nova situação quase que imediatamente, porque já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva durante muito mais tempo as sensações da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo tem alguma influência sobre a duração mais ou menos longa dessa perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. No momento da morte, tudo é inicialmente confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela fica atordoada, semelhante à situação de uma pessoa que desperta de um profundo sono e procura se dar conta da situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual acaba de se libertar e à medida que se vai dissipando uma espécie de névoa que obscurece seus pensamentos. O tempo da perturbação que se segue à morte do corpo é bastante variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses ou até mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que se identificaram já na vida terrena com o seu estado futuro, porque compreendem imediatamente sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares de acordo com o caráter dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Sustenta essa ideia com insistência e teimosia. Entretanto, vê seu corpo, sabe que é o seu e não compreende que esteja separado dele. Procura aproximar-se de pessoas que estima, fala com elas e não compreende por que não o escutam. Essa ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece o estado em que se encontra e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que se operou nele. A morte é para ele sinônimo de destruição, de aniquilamento, mas como ainda pensa, vê, escuta, não se considera morto. O que aumenta ainda mais sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, cuja natureza etérea não teve ainda tempo de estudar. Acredita que seja sólido e compacto como o primeiro, e quando percebe esse detalhe, se espanta por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com os sonâmbulos.
inexperientes que não acreditam dormir, porque para eles o sono é sinônimo de suspensão das atividades, e como podem pensar livremente e ver, julgam não estar dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não tenha acontecido inesperadamente, porém é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de estar doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o singular aspecto de um espírito assistir ao seu enterro, como sendo o de um estranho, e falando sobre o assunto como se não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de pesaroso para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam à medida que reconhece a situação em que se encontra. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou apenas se preocupa com aqueles que lhe interessam. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.